Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que nem tudo que reluz é ouro e a grande mainstream vem mentindo para você. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e que simplesmente a Ucrânia está vencendo a guerra. Porém, assim como no filme do Capitão América, onde no final ele fala: disseram para mim que nós tínhamos ganhado a guerra, mas quando eu acordei era ao contrário, né? Assim também sucederá essa lógica da Ucrânia, porque a Rússia ela não usou nem 5% do seu poderio bélico, já peitou os próprios Estados Unidos falando que jogaria uma bomba atômica em Nova York e Manhattan se interferisse, e já conseguiu conquistar 4 territórios da Ucrânia. Então a mídia podre te mostra uma coisa, e muitos compram a ideia acreditando que de fato a Ucrânia está vencendo, quanto que na verdade a Rússia está ganhando de lavada. O problema, senhores, para você que conhece os dois lados da moeda, é que a mão oculta domina todas as coisas. E o que isso tem a ver conosco? Lembre-se bem, existe um plano de elite mundial para erradicar a humanidade, para reduzir a população aí em pelo menos 90%. E eles vão encontrar uma premissa para fazer com que isso seja executado. Seja por algo de saúde, seja por algo de extraterrestre, naves voadoras, ufologia, guerra entre mundos, ou seja, entre uma guerra geopolítica, onde um país joga uma bomba nuclear contra outro e aí começa aquela convocação mundial para a guerra, né? Onde a Rússia se alia à China, gera um polo destrutivo que tem poderio bélico para devastar o mundo inteiro, e os Estados Unidos se juntam à Europa, à OTAN, e vão batalhar e degladiar entre si. E o Brasil, como sempre, vai ficar no meio termo, né? Graças a Deus, né? Porém, é claro, dependendo da situação de quem governe o nosso país, os brasileiros podem ser convocados para a guerra, dependendo da situação. Pois bem, saibam os senhores, tá, que nós estamos numa iminência de uma terceira real guerra nuclear, onde basta apenas que uma bomba nuclear caia no lugar errado, na hora errada, para começar toda aquela terceira grande guerra mundial, assim como foi a Segunda Guerra Mundial. E quando perguntaram ao Albert Einstein como seria a terceira guerra mundial, isso há praticamente 80 anos atrás, ele dizia, né, eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta guerra mundial eu posso garantir para vocês que será no pau e na pedra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a próxima guerra eles já teriam caças, discos voadores, né? Você pode pegar os projetos do projeto Vril, você pode pegar o projeto Manhattan, pode pegar o Paperclip Fishball, operações para você poder pesquisar. Você tem bombas atômicas, bombas nucleares, você tem armas climáticas como HARP. Então você tem lugares estratégicos no mundo inteiro que são laboratórios de armas químicas e biológicas. Então nós temos aí, cara, uma capacidade de destruir a Terra pelo menos umas 90 a 70, 80, 90 mil vezes. Somente o estoque nuclear da Rússia é capaz de destruir o planeta 10 mil vezes. Então, a gente está falando de bombas que destroem continentes, pessoal. Então, assim, qual que é a moral da história? A gente pode estar entrando numa era onde nós, de fato, o apocalipse chegará não por robôs, não por inteligência artificial, não por extraterrestres, não pela inversão magnética, mas sim pelo próprio homem que vai causar a sua própria destruição. Então é isso que eu quero debater com vocês aqui hoje, para que vocês possam tomar decisões prudentes. Pois bem, eu queria passar para vocês um recado bem rápido aqui para vocês, que é sobre o conteúdo premium, tá? Eu acabei de anexar um novo módulo chamado e-books,
né? Que isso aqui é para orientar os alunos. Então, se você é meu aluno, saiba que a partir de agora, lá no conteúdo premium, você tem aqui um novo módulo chamado e-books, onde eu estou subindo os e-books de minha autoria, tá? Por exemplo, negócios digitais, como fazer a primeira venda, como vender todos os dias, como automatizar as vendas, como fazer copy de vendas. Tudo isso aqui, ó, são e-books que agora estão disponíveis para os alunos, tá? Você conta com o meu contato pessoal, você conta com os grupos de alunos, você aprende sobre criptomoedas, você aprende sobre Google Ads, sobre o mercado digital e aprende também sobre anunciar e vender. É um curso completamente completo para você. E você tem diretamente o meu telefone pessoal via Telegram, né, para você trocar ideia comigo. Eu não sou intocável, não sou inacessível. Os alunos, eles contam com o meu suporte pessoal. E para quem fizer a aquisição agora, você terá 3 anos de acesso e 3 anos de suporte. Essa é uma promoção por tempo limitado, tá? Então o pessoal que fizer a aquisição agora, no final do ano de 2022, vai poder acessar até o final do ano de 2025, tá? Então é uma promoção por tempo limitado. Geralmente eu concedo o acesso por 1 ano, tá? Então garanta sua vaga, não perca essa oportunidade. E você vê o testemunho dos alunos que já fizeram a aquisição através da descrição aqui embaixo. Já cheguei a comentar também. Outro dia eu mostrei os alunos aqui de como que eles estão extremamente satisfeitos com o conteúdo, porque o que eu entrego é tudo aquilo que negaram para você desde aí da sua infância, tá? Então, se você acredita que faculdade é garantia de emprego, eu sugiro você ver as formações dos Ubers, tá bem? Pois bem, olha só essa notícia aqui, ó. Putin assina a anexação de 4 territórios ucranianos à Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou nesta sexta-feira, dia 30, a anexação de 4 regiões do território da Ucrânia à Rússia. O movimento intensifica a guerra que já perdura há 7 meses. Na verdade, não intensifica nada, tá? A guerra já começou no nível catastrófico. O que está acontecendo aqui é que a Rússia ela está destruindo... Meu irmão, pensa um pouco. O Zelensky lá, que é o presidente da Ucrânia, ele é um comediante, é um cara que faz stand-up. Então tu pega o Putin, cara, ex-agente da KGB, ex-agente secreto, serviu a guerra, serviu como soldado, serviu como tenente, é um cara que tem um histórico, é um cara que tem uma boa quantidade de aliados. Ele não é como um presidente, ele é um governador, ninguém tira esse cara do poder, ele não fica só 4 anos, ele perdura por mais tempo. Ainda que ele perdure por mais tempo, você vê que a boa parte, a grande maioria dos russos apoiam o governo de Putin, ainda que seja um governo totalitário, porque você vê lá na Rússia proibido o homossexualismo, proibido algumas crenças religiosas de matriz africana. Então o cara ele mantém um certo tipo de conservadorismo. Não é o ideal, mas se mantém. Então você vê que ele tem um apoio da população, né? A mídia tenta mostrar que não tem, mas de fato o cara tem um apoio da maioria da população. E aí o que acontece é o seguinte, ó, o cara foi lá e anexou, né, as regiões da Ucrânia, né? E aí eu não vou saber falar o nome disso aqui, tá? Mas eu sei que Kieverson, essas 4 regiões aqui foram anexadas, né, pela Rússia à sua região, tá? Muitas pessoas especulam, eu não posso confirmar, que o fato do Putin anexar essas regiões da Ucrânia à Rússia é porque existem nessas regiões laboratórios de armas biológicas que, se sendo ativadas, podem erradicar o povo da Rússia em pouquíssimos meses. E aí trava-se uma batalha para justamente fazer com que se ganhe esse espaço. Eu acho que são 6 laboratórios no mundo inteiro de armas biológicas. Um fica no Japão, outro fica na Ucrânia, tem um que fica na Europa, não sei aonde, 2 ficam nos Estados Unidos, e um fica na China. Eu acho que é isso. E deve ter algum outro na América Latina, alguma coisa assim. São laboratórios de armas biológicas a mando do governo americano, tá? E então você vê que tem esse rumor. Eu não posso confirmar se de fato isso é real, mas existe esse rumor. Outra coisa também que é interessante falar, para a galera que curte ufologia, dizem que existe uma nave, uma arca, né? uma nave alienígena imensa que está posicionado em... Eu não sei traduzir o nome disso aqui, se é Donetsk, eu não sei falar o nome disso aqui, mas existe uma arca imensa que está anexada nesse lugar, ela está subterrânea, e no mundo inteiro foram encontradas 4 arcas. Essas arcas foram usadas
na época do dilúvio de Noé para poder preservar a biologia humana, preservar a fauna e flora. E quando o mundo entra numa extinção, essas arcas são as únicas coisas que sobrevivem por mais tempo. Os Estados Unidos têm a posse de uma arca. Você tem uma arca que está na Antártida também, que tem a posse do conselho da ONU, de todo mundo ali que participa, tá? Você tem uma outra arca que, se não me falha a memória, está na China. E aí o Putin está brigando para poder ter essa arca, tá? Agora, se de fato isso é real ou não, não sei. São pessoas que dizem que isso de fato é real. Pessoas, muitas vezes, cientistas, pessoas com PhD, pessoas que serviram o exército. Então, muita gente fala essas coisas, não dá para confirmar. Mas existe sempre um fundo de verdade, ainda que a informação por inteira não seja completa. Tá? De fato, a anexação dessas 4 regiões da Ucrânia pela Rússia não tem a ver só com a região, só com o seu povo. Tem alguma coisa bem por trás. Talvez plantação de alimentos, talvez região estratégica militar para poder atacar a Europa se necessário, alguma coisa ufológica, alguma coisa de arma biológica, alguma coisa por trás tem o que não se é declarado, né? A gente recebe informações como se isso fosse um conflito de interesses, né, antigo entre Ucrânia e Rússia e que hoje está tentando se resolver, né, através aí dessas questões geopolíticas. Mas a gente sabe que tem um interesse por trás, seja ele militar, bélico, seja ele econômico, alguma coisa por trás dessas 4 regiões existe, tá? Só que não nos é contado, a gente vai ficar sabendo isso aqui só no futuro, quando vazar alguma informação, tá? Mas o importante eu falar aqui para vocês é o seguinte, a possibilidade do ataque nuclear, ele é real, tá? O Putin mesmo, ele já chegou a falar, eu vou colocar aqui para você poder ver, ele já chegou a falar sobre... Nossa, eu vou ter que rodar esse anúncio aqui no som, hein? Pelo amor de Deus. Mas basicamente é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, tá? A mídia podre, todo mundo aqui já conhece, todo mundo aqui já sabe que a mídia mente pra caramba. É só você pegar o oposto do que a mídia fala, é mais verdadeiro do que acreditar na própria mídia. Mas de fato é o seguinte, tá? Nossa, mas que delícia, né? Que delícia. Mas basicamente é o seguinte, pessoal, eu não vou render isso aqui não, tá? Se esse vídeo vier com propaganda, eu vou esperar, vou deixar essa praga infernal pro inferno. E vamos falar sobre isso aqui que eu acho que é mais importante, tá? Basicamente é o seguinte. A Rússia, ela tem um estoque de mais de 10 mil tanques de guerra. A Rússia não joga fora tanques de guerras antigos. Ela recicla os tanques de guerra. Ela recicla a armamento bélico, a AK-47, bala. Tudo é reciclado. Eles não ficam desperdiçando bala igual os Estados Unidos, tá? Então eles têm um grande estoque de poderio bélico. Tem bombas que já foram declaradas no governo da Rússia. A galera não estava acreditando. Bombas que conseguem penetrar mais de 120 metros de profundidade para baixo e conseguem destruir bunkers que tenham mais de 12 metros de concreto armado. Então, assim, eles têm essas bombas, acho que são mais de 2.000 bombas. Eles estão realmente preparados para conquistar essa parte da Ucrânia. E o problema é que, assim como o George W. Bush, o Joe Biden são pessoas que estão a favor da guerra. Por quê? Porque quem ganha, quem lucra a favor da guerra? Quem lucra a favor da guerra são sempre os metacapitalistas, são sempre o governo que lucra, sempre os bancos que lucram, tá? E essas grandes empresas que lucram com a guerra, tá? E aí a população tende a ficar mais pobre na guerra, porque o preço das coisas sobe e ocorre uma transferência de dinheiro, onde a população começa a gastar tudo que tem para poder comprar alimento, para poder pagar aluguel, e ocorre uma transferência de recursos, onde os recursos voltam para a mão do governo. Então, numa guerra, quem ganha é sempre o governo e os bancos, tá? São sempre os metacapitalistas. E aí o que acontece é o seguinte, como o George W. Bush adora uma guerra, assim também é o Joe Biden, tá? E eu não duvido que existe uma força por trás ali nos Estados Unidos de convencer as pessoas a entrarem nesse confronto como reservistas nos Estados Unidos para enfrentar a Rússia, tá? Inclusive, o filme dos Vingadores, um dos últimos, foi batalhando lá na Rússia, né?
naquela ilha voadora, né, que foi na era de Ultron. Então, assim, sempre eles colocam os russos como se fossem os inimigos do mundo, né? E aí acontece, pode ser que haja num momento como esse uma guerra, uma convocação dos Estados Unidos e a coisa se intensifique. Então, o que acontece? O problema é o seguinte, nós estamos numa era tecnológica onde nós temos robôs, nós temos drones, androides, nós temos uma tecnologia muito avançada, hoje nanotecnologia. O Exército está 100 anos à frente, pelo menos 100 anos à frente, de forma tecnológica do que a gente. E praticamente, e é importante dizer isso para vocês, eles têm as bombas nucleares e atômicas, né, hidrogênio, e eles não vão hesitar em usá-las. E aí o que acontece é que o mundo pode virar um colapso. Né? O mundo pode ser que vá para o ralo. Europa, Estados Unidos, vai para o ralo. Comece verdadeiramente uma guerra. Tá? Esse é o grande problema. E aí, para poder piorar a história mais do que já está, pode ser que a Rússia ou os Estados Unidos eles venham a cobrar uma posição do Brasil. Né? Porque o Brasil ele sempre fica meio termo, ele não quer entrar na guerra, ele não quer criar nenhuma sanção, mas pode ser que de alguma maneira ou os Estados Unidos ou a Rússia que cobre isso, né, do Brasil, e o Brasil tem que escolher um lado. E aí, meu irmão, vai ser guerra para todo lado, tá? O conselho que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, no caso de uma convocação para guerra, meu irmão, por exemplo, eu não iria para guerra não, cara. Por quê? Porque se esses velhos cachaceiros, se esses pilantras que ficam indo em ilhas abusar de... Você não sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Eu não vou entrar na guerra desses caras. Se esses caras querem se guerrear, que esses caras se guerreiem sozinhos. Se esses caras querem se autodestruir, que esses caras se destruam sozinhos. Não é justo que eu entre numa guerra de uns merda desse, meu irmão. Então, praticamente, eu não iria para a guerra e também digo abertamente para vocês não aceitarem ir para a guerra por conta nenhuma. Eu sei que pode parecer exagero hoje eu falar sobre guerra, pô, isso nem aconteceu, mas, cara, não duvide da capacidade de fazer merda que os governos têm. Por exemplo, a Rússia, ela está sofrendo sanção do mundo inteiro. Né? Você vê aí toda a Europa, toda a economia do mundo inteiro está boicotando a Rússia. A Rússia ela se planejou para essa guerra por mais de 10 anos. A Rússia armazenou toneladas de ouro para essa guerra mais de 10 anos. O problema é que a coisa pode virar. Assim como a Rússia está ganhando, pode ser que dê uma guinada, uma virada, e a Rússia começa a perder, assim como a Alemanha começou a perder também. A Alemanha saiu ganhando a guerra, a pompa é a direita, e lá no final ela começou a perder. E pode ser que aconteça a mesma coisa com a Rússia. Só que na época da Alemanha estava começando o desenvolvimento de armamento nuclear. Agora não, meu irmão, nós já temos consolidado. Então pode ser que num âmbito como esse, se a Rússia começar a entrar em desespero, pode ser que venham as bombas nucleares. Se caso isso acontecer, nós iremos ver centenas de milhões de refugiados no Brasil. A população brasileira vai dobrar de tamanho, só recebendo refugiado. Então a gente pode passar aí por um período até conturbado no Brasil, tá? Por isso que assim, eu sempre fico na expectativa de um cenário melhor, eu sempre fico numa expectativa de um cenário onde as coisas dão certo, mas eu sempre me preparo para o pior. Eu sempre me preparo financeiramente para o pior, eu sempre me preparo localmente para o pior. Por exemplo, eu decidi, assim como a minha família, a morar em zonas remotas, em regiões isoladas, a plantar o meu próprio alimento, a produzir o meu próprio alimento, a não depender tanto do governo. Não posso ser hipócrita e dizer que eu não dependo, todos nós dependemos, mas depender o mínimo possível, fazer a minha própria proteção, porque nós não sabemos o cenário que pode acontecer. A internet ela não é via satélite, a internet ela é via comunicação de dados, muitas vezes dados submarinos. 99,8% da internet mundial é dados submarinos, não é através de satélites, isso é mito, tá? E aí acontece, esses cabos submarinos eles passam pela região da Rússia, esses 99,8% passam pela região da Rússia. Então a Rússia ela detém o acesso a toda a internet mundial. E se ela quiser, ela pode cortar esses cabos submarinos e praticamente zerar a nossa internet. A gente vai ver a Bolsa de Valores, a Nasdaq, a Dow Jones, a SP500, nós vamos ver até mesmo a Federal Reserve passando por maus bocados. Então nós vamos ver as ações das bolsas de valores indo a zero.
Nós podemos ver, por exemplo, um cenário de Nezares de Zara verdadeiro, onde a economia zere completamente, ela fica zerada, não tenha mais economia no mundo, tá? No mundo zere. E logo depois que a internet é cortada, nós podemos ter também o dinheiro físico vir a zero, né? A coisa ficar bizarra, e depois podemos ter apagões. Podemos ter bombas nucleares sendo dispersadas em usinas hidrelétricas. Então, assim, por mais que seja um exagero a gente falar sobre essas coisas, mas tolo é a pessoa que acredita no mundo de fadas. Você não está no Jardim do Éden, você não nasceu no paraíso, você nasceu na terra. João Batista mesmo dizia, o mundo jaz no maligno. Então, a gente tem que esperar, orar e esperar pelo melhor, mas a gente sempre tem que nos preparar para o pior. E a preparação é algo que envolve conhecimento, sabedoria, envolve tempo, envolve recurso financeiro, que é bom você ter. Então, assim, a gente sempre tem que nos preparar para uma situação hipotética que venha acontecer. Por exemplo, se você, como aconteceu no furacão Irma, ou nesses furacões que aconteceram agora na Flórida, pô, o pessoal fica lá uma semana sem água, uma semana sem esgoto, uma semana sem energia. E aí, se você não tivesse preparado, você acha que você vai conseguir sobreviver? Então, assim, é extremamente importante. Inclusive, teve vídeos de tubarão. A inundação foi tão grande que chegou o momento de ter tubarão entrando na casa das pessoas, que as casas estavam inundadas. Inclusive, tem filmes sobre isso. Então, assim, a gente tem que sempre esperar um cenário. A gente nunca pode esperar que tudo vai dar certo, entendeu? Essa história que tudo vai dar certo, final feliz, é história de filme. A realidade nunca é desse jeito, tá? Então, na minha visão, com relação a esses confrontos, pode ser que isso venha a bater no Brasil em 2023. Pode ser que isso venha a nos apertar, a que a gente possa escolher um lado em 2023. E isso vai fazer com que a gente também entre de tabela numa situação como essa. Por isso, eu sempre falo, você tem que ter uma mochila de sobrevivência, você tem que estar fora do radar. Vai ter um momento da sua vida que é bom você estar fora do radar, você está inacessível. Se o governo quiser te encontrar, ele não te encontra. Por quê? Porque, você vai ser convocado para guerra, velho, para ficar lutando por esses velho broxa aí, que vai ficar guerreando e botando a sua vida, da sua família em risco por causa de interesse de oligarca, de burguês, de metacapitalista, de banqueiro. E, eu não vou comprar essa briga, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Teve um caso na Bíblia, por exemplo, eu não considero o rei Davi um excelente rei. Eu considero o rei Davi um demônio encarnado, tá? Teve um cara na Bíblia, eu não lembro se o nome dele era Humberto, eu acho que era conterrâneo meu o nome, tá? Alguma coisa Humberto, na tradução assim, litúrgica, tá? E esse cara, chegou os soldados do rei Davi, né? Esse cara era fazendeiro, ele tinha várias esposas, na época era uma situação que permitia, né? E aí, praticamente, ele é um produtor, ele morava isolado de Israel, e aí os soldados pediram o cara para ele poder se curvar ao rei Davi. Isso está na Bíblia, cara, eu só não me lembro o versículo. A se curvar ao rei Davi. E esse cara não quis se curvar ao rei Davi. Ele falou assim, eu não vou curvar ao rei Davi, porque para mim eu só me curvo a Deus. Ao Deus, ele não é o Deus de Israel, nem Deus dos hebreus, tá? É o Deus de Adão e Eva, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus, eu me curvo a esse Deus. E aí, basicamente, o rei Davi ficou puto com isso, mandou passar ao fio da espada nesse cara, porque não quis se curvar ao rei Davi. Então, assim, inclusive a estrela de Rinfã, que é um pentagrama, um hexagrama, né, de invocação demoníaca, é a estrela de Israel. Então, assim, cuidado com Davi, que Davi de bom não tem nada. Trouxa é o cara que acredita nesses... Davi, cara, é como se fosse um Putin naquela época, entendeu? Tolo é o cara que acredita que foi um grande governante. Para mim, não foi péssimo governante. Não fez nada que prestasse não ser Marta Golias, tá? Toma cuidado com aquilo que você acredita. E aí, basicamente, é isso. Esses caras, esses oligarcas, esses poderosos, ficam nos botando em fria, né? Por exemplo, eu não sei como é que vai ser a história, se é Bolsonaro, se é Lula, o que vai ser no futuro, mas, basicamente, é convocação para guerra, é sofrer sanções econômicas por causa de gente de colarinho branco. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que pensar um pouco aí, que eu acho que é importante, tá? Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que vale muito a pena você pelo menos entender o caso, tá? Lembrando, claro, eu não sou dono da verdade, mas
eu acho um completo absurdo você batalhar uma guerra que não é sua, você ser convocado para uma guerra onde velhos raquíticos estão definindo o futuro de uma nação. Eu acho um absurdo isso aí. Tá bom? É por isso que eu defendo o anarcocapitalismo, porque ele é a completa ausência do governo. Completa ausência do governo. É você e Deus e que se dane o resto. É muito mais saudável. Para mim, é a minha visão, minha opinião. A gente tem direito de questionar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Quem quiser conhecer meu trabalho, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Quando você clicar, você vai conhecer o meu trabalho, vai ver o testemunho dos alunos. Eu espero que você tenha aí a empatia de ser empreendedor, tá? Empreendedorismo liberta, tá, pessoal? Não seja servo do governo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz.